A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais um programa Cristocráticos com a seguinte temática: dinossauros, realidade, verdade ou mito? O que é que a ciência tem a dizer sobre a origem desses grandes répteis que habitaram aqui na Terra, segundo a ciência, na Era Jurássica? E o que é que a Bíblia, através da teologia, também tem a dissecar a respeito dessa questão? Antes de mais nada, eu queria ler junto com você um texto bíblico para embasar toda essa questão acerca dos dinossauros, essa fala que nós iremos abordar neste momento. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 21. Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 21. Leia comigo. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E todas as aves e toda a ave das asas e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Perceba que o autor da vida, o epicentro de toda a vida, o espírito cósmico, a essência prima de tudo, a consciência universal da vida é o Theos, é o nosso Deus, o Criador da vida. E Deus, para criar tudo, ele se utilizou de duas premissas ou dois pressupostos, a saber, o seu raciocínio, o seu intelecto, a sua racionalidade, e segundo, a sua onipotência. Através da sua racionalidade, Deus, ele forma toda a arquitetação lógica, todo o nexo lógico, todo o nexo racional, todo o sistema organizacional da vida. E através da sua onipotência, Deus ele dá corpo, ele dá forma a tudo aquilo que ele arquitetou através da sua racionalidade. E uma das criações de Deus foi justamente os dinossauros, pois a paleontologia, uma ciência criada há um século atrás, é uma ciência recente, ela descobriu fósseis de animais gigantes no sul da Inglaterra, através de um homem chamado Sir Richard Owen. Mas quem descobriu em si os fósseis desses grandes animais foi um homem chamado Gideon Mantell. Eles descobriram fósseis desses animais gigantes, na qual eles denominaram de dinossauria ou dinossauros, que quer dizer lagartos terríveis. Mas como foi extinta a formação desses animais na Terra? A ciência diz que um grande meteoro caiu no setor leste da cidade do México, provocando uma poeira cósmica que ficou pairando sobre a atmosfera por aproximadamente 6 meses, impedindo que a luz solar aderisse sobre a face da Terra. Consequentemente, isso afetou a fotossíntese das plantas, e os animais que se alimentavam dessas plantas começaram também a padecer. A partir daí foram sucessivas percas. Através da própria evolução, através da própria ciência, a gente refuta essa ideia. Por quê? Porque as rochas, que segundo a evolução é anterior aos dinossauros, contêm fósseis de animais pequenos. E se esse grande hecatombe tivesse acontecido sobre a face da Terra, será que esses pequenos animais também não teriam sofrido? Se os grandes animais também tiveram o impacto dessa grande destruição, certamente esses pequenos animais, fósseis desses animais, que até hoje vivem entre nós, seriam afetados. E outra, perceba que houve morte entre os animais. E conforme o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz que o pecado entrou na terra por um homem. E por um homem entrou o pecado e, consequentemente, a morte. Se, segundo a ciência, a teoria da evolução a respeito dessa questão, diz que os dinossauros são anteriores à formação humana. Portanto, está havendo a morte, a incidência de morte, mediante a uma participação humana. Ou seja, se a morte veio por um homem, ele está dizendo que houve morte sem a participação humana. Ou seja, através da própria teologia também a gente ofusca essa questão. Grandes figuras rupestres de povos indígenas
dos Estados Unidos, da América do Norte e até mesmo os civilizadores da América Latina, dentre eles os maias, têm figuras rupestres. O que são figuras rupestres? Rupestre quer dizer gravado ou pregado nas paredes, mostrando esses grandes animais em contato com o ser humano. Segundo a ciência, como eu já comentei, eles são anteriores aos seres humanos, mas a Bíblia nos mostra que não, que Deus criou os animais em parceria com os seres humanos. Eles viviam de forma harmônica. Por quê? Porque não existia o pecado sobre a face da terra. Todos eles eram herbívoros, eles comiam vegetais, inclusive o ser humano. Portanto, havia harmonia entre eles, havia uma questão, uma comunicação física extremamente saudável entre eles. E depois do pecado, houve uma desconstrução em tudo isso. Por quê? Porque esses animais passariam a ser carnívoros. Eles passariam a comer carne. E Deus, na sua presciência, percebeu que haveria um desequilíbrio tanto na fauna terrestre como na fauna humana, através desses grandes animais. Porque se eles se tornassem carnívoros, imagine esses grandes animais com essa grande envergadura, com essa biomassa tão grande, carnívoros. Com certeza ia causar um grande desequilíbrio, tanto na natureza, no habitat natural dele, como no mundo humano. Então Deus decidiu, através de uma tese que eu quero levantar neste momento, que foi o dilúvio. Deus ele permitiu que esse grande cataclisma viesse sobre a face da terra, e uma das dispensações que Deus trouxe sobre a face da terra, mediante a dispensação noética, o dilúvio, esse grande cataclisma sobre a face da terra, foi a extinção desses grandes animais. A arca não tinha condições de caber esses grandes animais. Aí Deus, através da sua presciência, percebendo no futuro esse grande desequilíbrio, principalmente com a raça humana, ele resolveu extinguir no dilúvio esses grandes animais que houveram sobre a face da terra. Mas a Bíblia ainda fala desses grandes animais. Existem relatos no livro de Jó a respeito de dois animais que possivelmente não vivem entre nós, não pertencem mais ao nosso habitat natural. Um deles é o behemoth. Em muitas versões da Bíblia dizem que ele é o hipopótamo, mas isso é uma ideia equivocada, porque a gente percebe através das características físicas ou anatômicas mencionadas no livro de Jó que não se parecem em nada com a anatomia do hipopótamo. Por exemplo, o behemoth ele balança a sua cauda como a árvore do cedro. O cedro, se você for ver, é uma árvore enorme, e o hipopótamo tem uma cauda pequena. E ele também fala no livro de Jó, sobre o Leviatã. Que animal é esse? Na cultura fenícia, esse animal ele era um monstro marinho. Em muitas Bíblias, em muitas versões da Bíblia, dizem que ele é o próprio crocodilo. Mas analisando os relatos teológicos e científicos a respeito desse animal, ele cuspia fogo, ou seja, a água não combina com fogo. Como é que um monstro marinho que vive na água vai viver cuspindo fogo? Não existe concordância, existe divergência. Não há convergência entre as suas características físicas e o seu habitat. O habitat do animal ele tem que convergir com a sua forma de vida. Deus criou cada habitat, cada sistema habitacional animal para que ele pudesse conviver com as suas características físicas, que ele pudesse conviver saudavelmente no seu habitat natural, na sua habitação. Ezequiel diz que ele é um dragão. Esse réptil que viveu sobre a face da terra possivelmente se trata de um lagarto gigante, parecido com o dragão de Komodo. Então, a Bíblia nos mostra, a teologia atesta que realmente existiram esses grandes animais. Mas por uma intervenção divina, eles não pertencem mais ao nosso mundo físico, pois eles se tornariam, como eu falei, animais carnívoros e causariam um grande desequilíbrio, entre outras coisas, na vida humana. Então, os dinossauros até
milênios atrás realmente foram criaturas construídas por Deus. Os fósseis estão aí para comprovar isso e as figuras rupestres estão aí para mostrar que eles realmente passaram sobre a face da Terra, conviveram com a espécie humana, mas por uma questão de organização e ordem, Deus decidiu extingui-lo da face da Terra para que ele não pudesse prejudicar a vida humana. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal e nos deixe o seu like. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção. Amém.